E aí galerinha, beleza? Professor T tá falando aqui. E aí nesse momento a gente vai estar falando um pouquinho sobre eletrização, tá certo, pessoal? Lembrando que para um corpo estar eletrizado, ele tem que ter um desequilíbrio, um excesso de prótons ou excesso de elétrons, tá certo? Todos os corpos possuem cargas elétricas, mas ele só manifesta essa natureza elétrica quando ele tem um desequilíbrio, um excesso de prótons ou excesso de elétrons, né? Só lembrando também que para um corpo estar eletrizado positivamente, ele tem que ter excesso de prótons, cargas positivas. Para um corpo estar eletrizado negativamente, ele tem que ter excesso de elétrons, cargas negativas, tá certo? Um corpo estar neutro quando ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, aí ele vai estar neutro, belezinha? Muito bem, galera. A gente vai falar de processos de eletrização, formas de deixar o corpo com um desequilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons, tá certo? Como que um corpo pode ficar com mais elétrons ou mais prótons, ok? Existem três formas de eletrizar os corpos, pessoal. Nós podemos eletrizar por atrito, por contato e por indução, tá certo? Nosso foco inicial vai ser a eletrização por atrito, a primeira forma de desequilibrar o número de prótons e elétrons, ou seja, a primeira forma de eletrizar o corpo, beleza? Para entender a eletrização, pessoal, a gente vai classificar os corpos devido ao seu comportamento elétrico. E aí, quando a gente olha para o comportamento elétrico, nós separamos os corpos em dois tipos. Existem corpos condutores e existem corpos que são isolantes, tá certo? Quanto ao seu comportamento elétrico, ele pode ser condutor ou isolante. O que é um corpo condutor, pessoal? Na verdade, o que torna um corpo condutor? O que vai fazer com que aquele corpo seja condutor? Os corpos condutores, pessoal, eles vão ter muitos elétrons livres, que são aqueles elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo, elétrons que estão na camada de valência, tem muito desses elétrons. E esses elétrons livres são elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo, ou seja, ele pode pular de um átomo para o outro, ele tem a liberdade de movimentação, por isso que a gente chama de elétron livre, ok? E aí, por esse elétron estar livre, o corpo condutor permite condução de corrente elétrica. Então a gente pode pensar, o que fez o corpo ser condutor, ter excesso de elétrons livres. E qual que é a consequência disso? Ele conduz corrente elétrica, ele permite que as cargas se movimentem ao longo dele, beleza? Exemplo de materiais condutores, pessoal, os metais, ferro, prata, ouro, cobre, conduzem corrente elétrica, são condutores, tá? A gente está pensando em material sólido, tá certo, pessoal? Existem líquidos condutores e gases condutores, mas estamos pensando nos sólidos, tá certo? Materiais isolantes são materiais que possuem poucos elétrons livres, eles não têm muitas cargas com liberdade de movimentação. Isso faz com que o material isolante não conduza corrente elétrica. Ele pode ter carga elétrica, ele pode estar eletrizado? Sim, o material isolante pode estar eletrizado, mas a diferença entre o isolante e o condutor é que essa carga no isolante não se movimenta nele, enquanto que no condutor ela pode se movimentar nele, beleza, pessoal? Então, o material isolante, quando ele tem poucos elétrons livres, como consequência, ele não conduz corrente elétrica. Exemplo de material isolante: madeira, plástico, vidro, borracha, são materiais ditos isolantes. Belezinha, pessoal? Tranquilos? Bom, agora sim a gente está entrando então na eletrização. Formas de deixar o corpo com excesso de prótons ou excesso de elétrons, tá? Só lembrando também que quem se movimenta nos corpos, pessoal, são os elétrons. Um corpo ganha ou perde elétrons. Ele não mexe na quantidade de prótons nem de nêutrons, porque os prótons e os nêutrons estão no núcleo lá do átomo, ligados através da ligação nuclear forte. Então não vai dar para quebrar essa ligação, teria que ter uma fissão nuclear. A gente vai considerar que só muda o número de elétrons. Prótons e nêutrons têm um valor constante para o corpo, beleza? Então, para um corpo ficar positivo, ele perdeu elétrons. Para o corpo ficar negativo, ele ganhou elétrons. Show? Muito bem, pessoal. Eletrização por atrito. A eletrização por atrito, pessoal, ela pode ocorrer com corpos condutores e com corpos isolantes. Então eu posso pegar dois corpos isolantes, esfregar um no outro, atritar um com o outro, que vai dar, certo? Vai dar eletrização por atrito. Eu posso pegar um isolante e um condutor e atritar um com o outro.
E eu poderia pegar dois condutores. O problema de atritar dois condutores é que o momento em que você parar de atritar para separar, ele vai considerar que foi uma outra tipo de eletrização, ele vai considerar que foi um contato, ok? Porque você parou por um instante para separar. Então vai ser um pouco difícil eletrizar dois condutores por atrito. Seria fácil dois isolantes ou um isolante com um condutor, beleza, pessoal? Teoricamente daria certo dois condutores, mas na prática vai ficar um pouco difícil fazer essa eletrização, tá? Na eletrização por atrito, pessoal, não tem condição inicial. Os dois corpos podem estar inicialmente neutros, os dois corpos podem já estar inicialmente carregados, um dos corpos pode estar carregado, o outro neutro, não existe nenhuma condição inicial, belezinha? Como é que funciona a eletrização por atrito, pessoal? Olha lá, eu pego um corpo A e um corpo B. Eu coloquei que ambos estavam inicialmente neutros, a carga do A é 0 e a carga do B é 0. Eles poderiam estar inicialmente eletrizados? Sim, um deles eletrizado, os dois eletrizados, tanto faz, mas eu coloquei os dois inicialmente neutros, beleza? Aí nós vamos pegar esses dois corpos, pega o corpo A, pega o corpo B e atritam um no outro, pessoal. Você vai esfregar um no outro, você vai roçar um no outro. Então, nesse momento aqui, ó, nessas setinhas aqui, o que estaria acontecendo com o corpo A e o corpo B nessa parte aqui seria um atrito. Estamos esfregando um no outro, beleza, pessoal? O que vai acontecer é como o material A é diferente do material B, eles têm afinidades diferentes de ganhar e perder elétrons. Então, durante esse atrito, um dos corpos começa a ceder os elétrons para o outro corpo. Durante aquela esfrega, né? Durante aquela roça ali um corpo com o outro, a hora que eles estão esfregando um com o outro, eles começam a compartilhar os seus elétrons e um corpo começa a perder os elétrons enquanto o outro vai ganhando os elétrons, beleza? Para o meu exemplo aqui, pessoal, repare que o A ficou positivo e o B ficou negativo. Então, para o meu exemplo, o que aconteceu é que os elétrons do A foram pulando para o B. Durante esse atrito, durante essa esfrega ali, o A começou a perder elétrons, então ele vai ficando positivamente, enquanto que o B foi ganhando esses elétrons, ele vai ficando negativamente, beleza? O que tem que obedecer a eletrização por atrito? Olha lá, primeira característica, conservação das cargas elétricas. Como assim? Quer dizer que a carga no final do A tem que ser do mesmo tamanho do B, só que sinal trocado? Não. O que tem que acontecer é a conservação das cargas. O que isso significa? Não pode ter nascido elétrons e nem morrido elétrons na eletrização por atrito. Eles só mudaram de casa, só mudaram de posição, mas a quantidade total de elétrons no começo tem que ser a quantidade total de elétrons no fim. Então a soma das duas no começo tem que ser igual à soma das duas no fim. É isso que tem que obedecer, pessoal. No começo aqui, ó, 0 e 0, então qual que dá a soma no começo? 0. Se no começo a soma dá 0, no fim a soma também tem que dar 0. Aqui ficou mais 4, aqui menos 4. Se aqui tivesse ficado mais 5, aqui teria ficado menos 5. Mas vamos supor, pessoal, vou mudar um pouco o exemplo, e aí depois eu volto para o original, tá? Vamos supor que a carga do A inicialmente valia menos 2 Coulomb, ok? A carga do A era menos 2 e o B continua 0. Esfreguei um no outro, o A perdeu elétrons e agora ele ficou com mais 4, beleza? Qual vai ser a carga do B, pessoal? A carga do B vai ser o seguinte, vamos lá, conservação das cargas elétricas. No começo, menos 2 mais 0 dá menos 2, no final tem que dar menos 2. Se o A está com mais 4, o B vai estar com menos 6. Conservação das cargas elétricas. Se no início os dois estavam zerados, no final eles vão ficar com cargas de mesmo tamanho com sinais trocados. Agora, se no começo um já estava eletrizado, no final eles vão ter cargas opostas, mas não vão ter o mesmo tamanho, beleza, pessoal? O que precisa obedecer é essa conservação das cargas. Vou voltar para o meu exemplo original, tá certo? Ó, tá aqui a análise, vamos voltar para o exemplo original, no qual a carga do A era 0 coulombs e a carga do B acaba ficando igual a menos 4 para manter a conservação das cargas, tá? Mas, de novo, não necessariamente vão ter o mesmo módulo, depende das cargas iniciais. O que obedece é a conservação das cargas. Segunda coisa que tem que obedecer, pessoal, obrigatoriamente tem que obedecer, no final as cargas têm sinal oposto. Olha lá, um fica positivo e o outro negativo sempre. Numa eletrização por atrito, um fica positivo e o outro negativo sempre, ok, pessoal? Por que um fica positivo e o outro negativo?
Porque no atrito, um corpo está perdendo elétrons, então ele vai ficar positivo, enquanto que o outro ganha esses elétrons, ele vai ficar negativo. Sempre tem que ficar com cargas opostas no fim, beleza? E agora quem que vai ficar positivo e negativo, pessoal? Para saber quem fica positivo ou negativo, nós vamos seguir uma série chamada série triboelétrica, ok? A boa notícia é que você não tem que decorar nenhuma série triboelétrica, você tem que só saber analisar séries triboelétricas, beleza? Numa série triboelétrica, pessoal, ele vai ordenar diversos elementos. Eu coloquei letras D, C, B, A, mas ele vai colocar elementos. Vidro, âmbar, pele de coelho, pelo de gato, pele humana, seda. Ele vai trazer vários elementos aqui nessa série e vai ordenar esses elementos. De um lado vai estar sinal positivo, do outro sinal negativo. Essa reta pode ser vertical, horizontal. Vai ser uma lista com vários elementos, de um lado positivo e do outro negativo. O que isso significa, pessoal? Essa série aqui, ela coloca os elementos na sua afinidade de ganhar ou perder elétrons. Então a gente faz a seguinte análise, olha só. Se eu atrito o elemento A com o B, o A está mais próximo do lado positivo do que o B. O B está mais próximo do negativo, quando eu comparo o A com o B. Então, atritar o A e o B, o A fica positivo e o B negativo. Agora, atritar B e C, o B vai ficar positivo e o C fica negativo. Se nós atritamos D e C, o C fica positivo e o D negativo. Se você atrita C e A positivo, C negativo e assim por diante. A análise da série triboelétrica, você compara os dois elementos atritados. Quem está mais do lado positivo tende a ficar positivo porque perde elétrons. Quem está mais do lado negativo tende a ficar negativo porque ganha esses elétrons, beleza? Então, para saber quem fica positivo ou negativo, a questão tem que te trazer uma série triboelétrica, os elementos ordenados, tá? Coisas que ele pode perguntar sobre a série, pessoal. Se você atrita A e B e atrita A e B, qual que gera maior eletrização, maior eletricidade estática? A e D gera maior eletrização porque eles têm mais afinidades, né, estão mais distantes nessa tabela. O A e B vai gerar eletrização, vai gerar uma eletricidade estática, mas não tão grande como A e B, beleza? Uma outra pergunta, se eu atrito C e C, dois materiais iguais, quem fica positivo e negativo não gera eletrização, tá certo? Não gera eletricidade estática quando atrita elementos de mesmo material. Eles têm que ter afinidades de ganhar e perder elétrons de forma diferente, belezinha? Bom, pessoal, essa é a eletrização por atrito. Se alguém já tomou, por exemplo, um choque num carro quando foi abrir, provavelmente teve uma eletrização por atrito ali naquele momento. O carro em movimento, ele atrita com o ar e isso pode acabar deixando ele eletrizado. Como o pneu dele é de borracha, ele não descarrega para o chão essas cargas que ficou eletrizadas, essas cargas que acumulou na sua superfície. A hora que você encosta nele, ele descarrega em você. Então você tomou o choque porque o carro estava eletrizado. E como que ele se eletrizou? Provavelmente foi no atrito com o ar, beleza? Eu tenho aqui, pessoal, uma caneta, ok? Uma caneta normal. E aqui na minha cadeira existem alguns papeizinhos, talvez não dê para ver nessa câmera aí, certo, pessoal? Existem alguns papeizinhos. Se eu pego a caneta, olha lá, e aproximo desses papeizinhos, não acontece nada, ok? Agora, pessoal, eu vou pegar essa caneta e vou atritar ela com o meu cabelo, ok? Olha lá, estou atritando a minha caneta com o meu cabelo. O atrito é isso, é um esfregar um no outro, beleza? Bom, atritei a caneta com o meu cabelo e agora eu vou aproximar desses papeizinhos, pessoal. Olha lá o que acontece. Papeizinhos são grudados na caneta, ok, pessoal? Olha lá, existem papeizinhos grudados nessa caneta, beleza? Ela atraiu os papeizinhos devido à sua eletrização por atrito, beleza?